permanece tão atual como no século XIX. Parece-me que somos um rebanho, e alguém em nosso nome coloca nas nossas bocas aquilo que eles chamam de opinião pública, que até hoje eu não sei o que é isso, sinceramente, o que vem a ser opinião pública. Espero que esse painel me ajude a esclarecer. Então, já para tratar do tema, com a palavra, César Freitas. Por favor. Bom, boa tarde. Vocês vejam só a minha sorte, a minha honra de ser convidado para esse debate. Poder compartilhar aqui com ídolos meus. O Coronel é um cara que trouxe para a publicidade a poesia. Tá? E cada vez que eu vou no supermercado, que eu não vou poder citar o nome, porque no Código de Ética da RBS diz que o jornalista não pode fazer merchandising, mas cada vez que eu vou no supermercado, eu lembro do Coronel e lembro que a geada vestiu de noiva o galo da pitangueira. E também lembro que economizar é comprar bem. Tá? E dois dos meus ídolos, que talvez muito da razão de eu estar aqui hoje, deva a eles, o Ibsen, que eu assisti em Santa Maria, no Jornal do Almoço, mostrando que um discurso intelectual, um discurso aprofundado, bem articulado, tem espaço em programas populares e pode contribuir para que as pessoas vejam um mundo melhor. E com o cabelo bem apanhado, assim, bem certinho, pernas cruzadas. E Flávio Tavares, que mais que jornalista, é um herói na relação com a democracia, um cara que ofereceu sua segurança e sua integridade para fazer desse país uma democracia e permitir que a minha geração de jornalista faça coisas que os meus filhos em casa dizem assim, descobriram há pouco, através do filho do Flávio, que muitas coisas que eu e minha mulher, jornalistas, fazemos hoje, seria caso de prisão naquela época. Né? Isso eu posso fazer por causa do Flávio e por causa da geração dele. Tá? Vocês imaginam, então, meu orgulho, minha honra de estar aqui. Mas eu cheguei aqui, eu vim aqui como jornalista e gestor de redação, mas descobri pelo Coronel que, na verdade, sou motorista de ônibus. Né? Descobriu que é motorista de ônibus. Que sou motorista de ônibus. Bonde. Né? E num momento em que a gente está numa encruzilhada. A gente está num momento de uma rotatória bastante curiosa. Até que é muito honroso para a minha geração estar participando disso. É mais ou menos como na época em que a televisão virou um veículo de massa, ou que Gutenberg popularizou a escrita. É um momento de muita... Não sabemos exatamente que significado vai ter doravante a mídia como negócio e a função do jornalista, ou de todo agente de comunicação, como agente social, e para que vai servir a publicidade tradicional e como ela vai interagir com as empresas ou com as empresas de comunicação. Como ela vai continuar colocando gasolina no bonde ou fazendo que as pessoas cheguem às empresas para consumir aquilo que ela anuncia. Um momento muito curioso. E acho e pautei até essa minha contribuição, conversava com o Vambert por telefone, como poderia contribuir com essa discussão, e pautei a minha discussão por isso na relação com valores. São naqueles momentos de muita pressão, naqueles momentos assim que o risco é muito maior do que as facilidades, aquele momento que o cara está encurralado, que a gente põe em teste os valores das pessoas. E é mais ou menos isso que eu quero falar, sobre a relação da mídia e seus valores, sob 3 pontos de vista. O primeiro é o cenário. Acho que vale a pena a gente compartilhar um pouquinho o cenário que nós, da comunicação, estamos vivendo hoje. A outra é a responsabilidade, o impacto que tem qualquer coisa que se faça na mídia de massa. E a terceira é como isso se relaciona com a responsabilidade e a sustentabilidade dessa relação social.
principalmente como nós, pessoas que trabalhamos na comunicação, vemos isso. E eu vou fazer isso, antes de eu saber do coronel, sobre o viés que me é familiar, que é o do jornalismo. Podia fazer de entretenimento, etc., mas vou falar de jornalismo. E também vou falar de televisão, para a gente poder usar isso como referência. O jornal tem já tem seus problemas, rádio também. Né? E trazer um pouquinho de informação. Ali tem um quadrinho interessante, que é o quadro de consumo de mídia regional nos Estados Unidos. Vejam que são linhas assustadoras, né? Todas caem, menos uma. Felizmente, televisão cai menos. Né? Mas está subindo ali aquilo que é o novo jeito de consumir informação. Mobile, internet. Né? Então, a linha inicial, lá, azulzinha de televisão, que mais estável um pouquinho, a outra é rádio, jornal, mobile crescendo. Evidentemente, isso fala em plataforma. Tem muitos desses conteúdos aí, que estavam em jornal, televisão, e estão naquelas plataformas lá. Né? Na minha redação, trabalha gente de televisão, trabalha os jornalistas do G1, que são jornalistas de internet. Eles estão nos dois lados. Né? Então, essa é uma questão importante. E a abundância de oferta de informação. Vejam só que interessante. Em 24 horas por dia, são criados 120 mil blogs no mundo. Vocês têm blog? Algum dia vocês têm blog aí, não? O Vambert tem aqui, ó. É um dos 120 mil que foi criado num dia. Mas o mais curioso é que em um segundo, é uma continha básica, né? Já criaram um monte de blogs enquanto a gente está aqui agora. São pessoas se expressando. Pessoas que não têm mídia. Eles são a mídia. E se eles produzirem conteúdo de qualidade, nós vamos ler, nós vamos consumir. Né? Vocês devem conhecer um monte de gente que produz conteúdo de qualidade e a gente exerce a liberdade de poder consumir. Né? O Facebook, você pegar uma das redes sociais, tem no Brasil 76 milhões de usuários. 76 milhões de usuários se expressando. 30% a 40% desse pessoal ele é ativo, né? Atua bastante. 77 milhões de pessoas usam a internet via mobilidade, né? Pelo celular, um que tocou agora há pouco, inclusive. Né? A gente consome informação assim, se comunica, vê TV, vê vídeo, fala com a família. Né? Às vezes, quando eu estou viajando, uma viagem mais longa, até falo mais com a minha família, porque eu vou andando com o celular ou com o iPad, vou conversando no aeroporto, enfim. É um outro fenômeno de relação com a mídia. Vou puxar a brasa para o meu negócio, para falar um pouquinho sobre a responsabilidade. Falei um pouco do cenário, a responsabilidade. A televisão, particularmente a mídia de massa, tem um impacto que é impressionante. E, às vezes, tira o sono da gente. Se a gente considerar 24 horas do dia, a Rede Globo no Brasil atinge 92 milhões de pessoas durante um dia. Em 30 dias, são 172 milhões de pessoas. Se for aqui no Rio Grande do Sul, em 24 horas, a RBS TV atinge 5 milhões e 900 mil pessoas. Em 30 dias, são 9 milhões e 900 mil pessoas. O Estado tem 11 milhões de pessoas. Né? Então, é quase todo o Estado. Eu tenho muito orgulho desses números, mas tem um enorme peso em mim e nos meus colegas, e, evidentemente, nos controladores da RBS, da responsabilidade que se tem com isso. Tá? O Eloy Zorzeto, editor do RBS Notícias, quando ele começa o dia, e um pouquinho antes de fechar o jornal, ele sabe que ele vai ser visto por 30% das pessoas que têm televisores, o que significa 1.800.000 pessoas. Isso é elevada responsabilidade. Elevada responsabilidade. O Jornal Nacional, que tem um pouquinho mais de audiência, atinge, durante no Brasil inteiro, quase 10 milhões de pessoas. Muita responsabilidade. Incrível responsabilidade. Principalmente com as pessoas que estão assistindo. Porque elas acreditam naquilo que estão vendo. Ou, pelo menos,
se relacionam e têm crença de que aquilo que estão vendo é baseado em valores legítimos. Né? Isso que eu ia comentar sobre responsabilidade. Principalmente num mundo em que hoje, qualquer um de nós, aliás, eu já mandei a foto de todos nós aqui para a minha rede social, mandei para os meus colegas que estão na TV fazendo um press release, enquanto a gente batia papo aqui. Qualquer um pode gerar conteúdo de algum lugar e esse conteúdo pode ser consumido. Né? Agora, onde é que entra aí a função social, a minha como profissional de comunicação, das emissoras de televisão, de rádio, instituições que fazem a mediação entre público e entre os geradores de informação, inclusive esses. Né? Como é que a gente resolve isso? Identidade. Falava com o Vambert sobre valores, esse é o principal de todos. Amanhã, eu quero sustentavelmente continuar sendo um agente social. A minha credibilidade e dos jornalistas, das pessoas que agem em comunicação, é o principal patrimônio. A gente viu aqueles 120 mil blogs, provavelmente 119 mil vão morrer, vão fenecer, vão desaparecer logo, ou vão perder sua principal característica, que é ser acreditado. Porque normalmente são pessoas que não têm o compromisso de ligação com isso, ligação com o negócio, de sustentabilidade nessa relação. Tá? Então, o caminho é aquele lá, é o polegar. Tá? E eu acho que essa é uma discussão que passa um pouco ao largo, inclusive dos jornalistas, que acham que isso é uma questão só do modelo de negócio das empresas de comunicação. Isso diz respeito a todas as pessoas que, de alguma maneira, fazem intermediação de informação, conteúdo, etc. Tá? E principalmente numa relação com compromisso social. Como comentei no início, as pessoas têm que reconhecer o que move, as motivações, os valores daquelas pessoas que estão envolvidas nisso. Por isso eu vou usar um exemplo aqui que é muito próprio. Que são, o que a gente considera nessa relação, e eu considero na minha missão como jornalista, e está no acordo com a empresa onde eu trabalho. Transparência, clareza, diversidade, quanto mais gente falando, opiniões diferentes, crítica. Para mim, estar aqui é muito mais importante por ouvir do que poder estar falando, tá? Percebendo como a sociedade anda e poder exercer melhor a minha profissão. Relação com o público. Estava ouvindo o coronel e estava lembrando o seguinte, esses caras do som elevado, como mostram as pesquisas, são hoje uma maioria ascendente na população e que a gente não conhece. Nós, a elite, classe média alta, formados em boas universidades, enfim, nós não conhecemos. E esses caras são o futuro do nosso país, são os consumidores das nossas empresas, são as pessoas que nós temos que educar, são as pessoas que nós temos que preparar para consumir um produto cultural de jornalismo, um produto cultural, seja arte plástica, seja dramaturgia, de melhor qualidade. Eu li alguém escrever um texto há alguns dias aí dizendo que quanto pior o público, melhor o telespectador. Não é verdade. Quanto melhor o público, melhor o consumidor de produto cultural, daquilo que eu faço. Melhor jornalismo é consumido por pessoas mais bem preparadas. E nós temos que nos preocupar com isso. Por outro lado, o Nizam Guanais publicou na Folha há um tempo atrás uma frase que também é um alerta para todos nós. A gente fala muito na educação e na preparação dessa classe ascendente, mas a própria classe dominante precisa preparar melhor seus líderes, para eles também serem cobradores, para que eles também afiancem uma sociedade melhor e saibam cobrar uma geração de conteúdo melhor. E comprometimento. O que eu estou falando aqui é um compromisso profissional e um compromisso da instituição a qual eu sirvo. Peguei como exemplo aqui algo que é muito próprio da RBS, que são os valores que norteiam a empresa, que são públicos, estão lá e que estão a julgamento das pessoas que, como eu,
servem profissionalmente. Tá? E essa é uma negociação de sociedade. Né? Sociedade de missão e valores. Compartilho com os valores da instituição onde eu trabalho. Peguei como exemplo, mas isso serve para qualquer coisa. Tá? Serve para a relação em qualquer ambiente onde a gente tem uma relação muito clara de coração, de capacidade de visão estética, de capacidade de se sentir comprometido no lugar onde está inserido. Principalmente para uma empresa que faz mediação, como são as empresas de comunicação, é importante que o desenvolvimento seja amplo, geral e sustentável. Não dá para crescer, não dá para ser feliz num ambiente que não goza desse tipo desse mesmo nível de desenvolvimento ou de sucesso. O sucesso existe compartilhado, uma visão solidária. Essa é uma visão na qual eu acredito. Todos esses valores estão substanciados, estão consolidados e podem ser cobrados nas manifestações pessoais de cada um. No caso da redação onde eu trabalho, tem um guia de ética que foi a formação, foi gerado de uma discussão que envolveu todos os jornalistas da empresa. Foi consolidado pelos chefes de redação e ali disse, vocês entraram na internet, dê uma olhadinha, regra até a minha postura aqui e agora. Né? E por que eu não fiz o merchandising do supermercado? Está claro lá. Também tem que evoluir. Tá? E por isso está sujeito, é público e tem que ser criticado. Porque se uma empresa de comunicação se coloca à disposição como mídia, ela está prestando um serviço. E ela tem que ser cobrada por isso. Por isso é interessante essa visão de ter um código claro para isso. Tá? Isso, evidentemente, serve para o meu próprio código de ética pessoal. Eu peguei 2 frases aqui que eu gostaria de compartilhar, até para encaminhar a discussão depois. Uma é do Carlos Schroeder, jornalista, não ainda diretor-geral da TV Globo, que diz que a crença é na qualidade e na credibilidade. Né? Esse é o principal patrimônio, que a mídia pode dispor, e eu como jornalista. Ser acreditado e ter a capacidade de tornar assuntos relevantes, importantes, capazes de serem consumidos por alguém formado numa boa universidade ou por essa fantástica classe ascendente que vai transformar o Brasil e que vai provavelmente e que já está tendo um impacto estético muito grande nas nossas vidas. E a outra, o seu Jaime Uma Reserva, ele diz que o mundo precisa de editores. Nessa grande confusão, evidentemente que as pessoas precisam de alguém que tenha a responsabilidade de ser cobrado, a capacidade de dar feedback, a capacidade de evoluir e de fazer disso uma missão. Eu estou nesse negócio porque eu gosto de gente, mas gosto de gente mesmo. Eu gosto dos telespectadores que ligam para criticar que a gente é gremista. Entendeu? Vocês são gremistas, o Paulo Brito é gremista, diz o Vambrit aqui com razão. Né? Aí liga, no momento seguinte, liga o outro cara para dizer, vocês são colorados. Eu digo, eu pelo menos sou, mas é difícil as pessoas entenderem que a gente está fazendo um trabalho para todos. E seria pouco inteligente da minha parte influenciar mais do que eu devesse para dizer que o Internacional é o campeão de tudo, né? Vamos dizer isso, né? Aliás, não é verdade isso. Tem um campeonato que o Internacional não ganhou. Nem vou tocar no assunto. Tem um que a gente não ganhou. E isso é tão importante porque nos legitima e nos aproxima das pessoas como agentes e pessoas comuns. Mas essa legitimidade tem que ser clara. E as pessoas percebem isso. E tem um testezinho que é fácil da gente ver na nossa relação como agentes de comunicação com as pessoas. Eu vou ver se faço aqui. Que é o seguinte. Gosto de falar isso. Essa é uma discussão que a gente tem interna na redação da RBS TV que vale a pena a gente trazer para cá. Vocês sabem que bicho é esse, né? Vocês sabem que bicho é esse, né? O público também sabe. O público também sabe. Não dá para fazer de conta que a gente é zebra se não for. Né? E acho que isso é importante. Muito bom.
Muito obrigado ao César Freitas, que nos apresentou a perspectiva da visão empresarial. Nós tivemos, com o Luiz Coronel, a perspectiva da visão da mídia, agora a visão empresarial, e nós vamos ter a visão do homem público. E o homem público, notoriamente público, cuja vida é um exemplo para muitas gerações, de promotor de justiça, procurador de justiça, de político, que me inspira, inclusive, pelo apreço que tem pelo bem comum, pela causa pública e por essa abnegação de se entregar a esse espaço, que é o espaço de todos, de construção do bem de cada um, que é a política. Então, com vocês, sem mais delongas, Ibsen Pinheiro. Vamber e César, me permita agradecer a vocês dois primeiro a oportunidade de ouvir as belas manifestações que fizeram e separar da saudação que eu vou fazer aos outros dois. Porque eu estou movido pelo sentimento nesta hora, como pela razão ao avaliar o que vocês dois disseram. Ao César farei um reparo que já fiz no meu clube. Propus lá mudar este slogan campeão de tudo. Ser mais modesto e botar campeão de quase tudo. Tem título que não queremos. E ao Coronel e ao Flávio, eu quero fazer uma carga de emoção pela amizade que me une a esses dois há muitos anos. Do Flávio posso dizer décadas, porque começamos muito cedo. A precocidade foi um traço na nossa vida pública. E o Coronel, eu não apenas convivo, eu aproveito o Coronel, que é o que vocês todos fizeram aqui. O Coronel cumpre a primeira lição do Cícero, que na manifestação devemos deleitar. É um deleite escutar o Coronel, que é um poeta incrivelmente com os pés plantados solidamente no chão, na terra. É um poeta sábio. E ao Flávio me une uma amizade, uma convivência que começou no velho Julinho, num prédio que poucos aqui, talvez, Guido Meche, possam lembrar, Luiz Roberto Ponte. E naquele prédio começou a nossa precocidade, porque ali fazíamos vida pública. Eu era menor de idade, o Flávio talvez tivesse chegado da maioridade um ano antes de mim. Ele era mais velho que eu, hoje esta diferença subiu. E esta amizade, no meu caso, em relação a ele, também se consolidou como uma admiração. Pelo talento, pela capacidade profissional, porque dividimos espaços de redação, pela admiração à sua vida pessoal e pública, que é um modelo de coragem e lucidez. Virtudes que nem sempre andam juntas, mas quando andam juntas, elas abrem caminhos. Por isso, eu quero agradecer a oportunidade desta convivência. E o tema que me propõe e que propõe esta reunião me seduz. Me seduz. Eu, desde a adolescência, me dediquei à ideia de compreender conflitos e buscar o caminho de superá-los. Eu acho que isto faz um político. Não faz só um político, faz uma pessoa. Mas um homem público, seja na atividade da política estudantil, ou num clube de futebol, ou num partido político, ele vive de identificar conflitos e o modo de separá-los. Não é preciso ter sido leitor de Hegel para conviver com o conflito e a unidade dos contrários. Não é preciso ter necessariamente um lado, mas é necessário ter a compreensão de que o conflito é da natureza da vida que nos é posta, o conflito. E a superação dele é o desafio.
Há quem se dedique a ditar conflitos ou colecioná-los. É o modo de envelhecê-los e de sofrê-los. Outros, eventualmente, se dedicam a negar os conflitos. A busca da superação do conflito e não da sua supressão, me parece se define numa palavra que eu encontrei recentemente: sustentabilidade. Sustentabilidade tem o binômio do conflito e da superação. Numa palavra. Se for sustentável, é porque identifica o problema e o caminho para superá-lo. Se não houver esses dois termos, não haverá sustentabilidade. Isso se aplica ao meio ambiente, se aplica ao mundo dos negócios, que conheço de fora para dentro, mas se aplica à vida. E quando nós somos desafiados pela sustentabilidade, nos ocorrem desde logo alguns aspectos essenciais, como, por exemplo, o binômio crescimento e preservação. Num tempo em que, com grande frequência, um dos termos do binômio é adotado isoladamente por parcelas da opinião pública, a gente encontra um resumo perverso, como se a vida se resumisse numa motosserra e num jardim botânico intangível. Quando o que nós queremos, o que nós procuramos é a síntese para a superação dos problemas que decorrem deste conflito. Nós vivemos da natureza, somos produtos